Tenho muito orgulho de ser vacariana, porque a vacaria valoriza devido da água que ela tem, abastece a comunidade. E é a maravilha que você só se assuntar a cachoeira zoar, já nossa, é bacana. Você chega, levanta cedo, você vê os passarinhos, os pássaros cantando, a sabiá cantando, a zoeira da cachoeira, nossa, não tem paraíso melhor. Gabiroba no bebedouro, Gabiroba o chapéu caiu, Gabiroba amor chegou, Gabiroba bebeu, Gabiroba no bebedouro, Gabiroba o chapéu caiu, Gabiroba meu bem chegou, Gabiroba. Aí, ó, cantou, tá vendo? Projeto de reconhecimento e proteção do território tradicional vacariano, que está localizado nos vales do rio Vacari e Peixe Bravo. Esse projeto ele foi pensado dentro do contexto da pandemia, a partir da indicação da existência dos povos vacarianos. Foi uma demanda do movimento geraizeiro, que nos chegou, né, nos foi traga pelo sócio, o companheiro Orlando, liderança do movimento geraizeiro, que a gente precisava fazer uma ação ali naquela região, que é muitas vezes vista como vale da pobreza. Pelo contrário, né? É o vale da riqueza e da diversidade. Projeto que a gente vem construindo desde o ano passado, né? Mais para o segundo semestre. Então, uma experiência que o CEA vem executando, né? Ao longo desse tempo. A gente vem chegando agora na finalização do projeto. E muitas conquistas, né? No âmbito dos direitos dos povos, né? Do autorreconhecimento identitário, né? Dos vacarianos. Então, assim, muito importante também falar que o projeto é proposto pelo Movimento Geraizeiro, a Articulação Rosalino Gomes, junto com o CAA, Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, e o ISPN de Brasília, Instituto Sociedade, População e Natureza. Então, são essas 4 entidades que estão à frente do projeto. Os povos vacarianos, eles estão em contato com as comunidades geraizeiras desde sempre, no entanto, eles são reconhecidos pelos geraizeiros como um grupo social que tem elementos diferenciadores na sua identidade. Então, o próprio movimento geraizeiro, ele traz a discussão dos povos vacarianos para essas arenas. O movimento geraizeiro já existe aí há 10 anos, mas uma luta de geraizeiro é muito mais tempo. Então, os geraizeiros já tinham uma demanda há mais tempo, mas o movimento mesmo foi criado há 10 anos, né, que foi em 2011, né, início de 2011, que criou o movimento geraizeiro. E através disso aí veio agregando, né, várias outras comunidades, que o movimento ele é um movimento de família, um movimento de comunidade. Então ele tomou proporção e cresceu por causa disso, né, que o movimento faz a defesa de família, defesa da vida. E quando a gente fala defesa da vida, defesa do cerrado, defesa da água, defesa dos animais e defesa da terra, né. Então o movimento é esse, trabalha com o nosso objetivo é plantar água. E plantar água é a garantia do cerrado em pé. E aí o projeto se resume em 5 eixos, 5 ações. A primeira, a identificação e mapeamento das comunidades vacarianas, que são grupos de comunidades que habitam o Vale do Rio Vacaria, e até então não se tinha tanto conhecimento sobre essas comunidades, apesar delas estarem na região desde pelo menos meados do século XIX. E a gente começou inicialmente identificando 9 comunidades vacarianas, e hoje a gente chegou a quase 20 comunidades identificadas. E é um trabalho que não se encerra agora, é um trabalho que está em processo. Então a gente começou a fazer essa pesquisa, identificando, georreferenciando e fazendo um levantamento sobre o histórico desses povos que habitam o Vale do Rio Vacaria, fazendo levantamento genealógico e entendendo como é que é a organização social desses grupos. É uma comunidade que tem mais de 300 tantos anos, né? Que foi lá que nasceram os meus bisavós, os meus avós, e aí a gente tá lá nesse território até hoje. Eu moro na beira da vacaria, né? O povo já foi vacariano. Eu moro na beira da vacaria, bebo água da vacaria. O rio chama Vacaria, nós somos nascidos na beira da vacaria, nascidos e criados, então somos vacarianos. Por causa do rei. É igual, por exemplo, nós saímos daqui, nós vamos lá, por exemplo, vamos pôr aqui São Paulo. Chega lá e fala, os vacarianos chegou aí, ó.
Então é da vacaria mesmo. É bacana ser vacariano, porque no lugar da gente, que não tem o carioca, fala, sou do Rio de Janeiro, sou carioca, então o vacariano, eu sou vacariano, né? Para mim é um orgulho ser vacariano. Essa aproximação com os vacarianos se deu devido ao grande complexo minerário que está se instalando ali naquela região, né? O bloco 8 da mineradora SAM e também o minério-duto, que pretende se construir da nossa região semiárida para o Porto de Ilhéus. E essas comunidades vacarianas estão ali secularmente nas margens do rio Vacaria, e a ideia de elaborar esse projeto, que aí surgiu a parceria com o ISPN, através de um edital, foi justamente para a gente fortalecer essas ações ali de valorização da identidade, de reconhecimento como povos tradicionais, uma experiência única de uma região que ainda tem água de superfície e que agoniza muito com essa questão desse grande complexo minerário que pretende se instalar ali e tirar a água de uma região semiárida para transportar minério em uma lógica totalmente irracional de um processo que diz muito sobre o Brasil, reprimarizar a economia, né? Às vezes eu me sinto em 1500 ainda, com essa exploração de minério, empurrando isso com água ainda. E aí a gente pensa assim que depois que a mineradora entrar, não são todos que talvez possam sair, mas não vai ter paz, porque aí você vai ter de partir para comprar de tudo. Talvez até a água, né? Porque chega um dia que às vezes a água que você usa lá na torneira não tem como beber, você tem que comprar a água mineral para tomar. E será que é só minério? Será que esse minério que vai ser lavado na China ou sei lá onde não tem outros metais preciosos também, né? Diamante, platina, ouro. A extração que está se colocando ali é para essa questão do minério. Mas esse fronte com os vacarianos é justamente para fortalecer a identidade, o pertencimento ao território e construir essa linha de resistência, né? Para a gente não deixar o vacaria e nem o peixe-bravo morrer. O outro eixo é de fortalecimento do grupo de mulheres, porque a pandemia impactou de forma diferente tanto grupos etários quanto a questão das mulheres. Foi a oficina, né, de sabão que trouxe aqui para a comunidade. Foi uma aprendizagem também muito bom para cada um de nós, né, que a gente aprendeu a fazer sabão, sabonete. E as mulheres veio aí fazer a oficina com nós em 2 dias. Foi muito bom, que nós aprendemos muita coisa e trouxe muita valorização para as mulheres, né? No mundo de hoje, que as mulheres mais hoje ficam mais em casa e está ensinando para nós que nós temos desenvolvimento e nós podemos ir atrás dos nossos objetivos. A terceira ação é o fortalecimento da agrossocio-biodiversidade e para isso foi proposto a instalação de campos de produção em diferentes comunidades e aí esses campos de produção são assistidos pelo corpo técnico do CAA. Nós já temos benefício bom na nossa comunidade. Nós temos um canteiro maravilhoso lá, onde que nós podemos adquirirmos essa semente crioula para a gente, né? Que era muita dificuldade para a gente conseguir essa semente. Tem a semente de crioula, a semente que a gente cultiva há muitos anos, né? Como o milho, que a gente conhece, o milho cunha, o milho, que uns tratam de milho fofo, né? Fala o milho fofo. Tem os feijão também, tem uns chama de manteiga, outros chama de tocão. Então tem muitas sementes que os pais da gente plantavam e hoje a gente continua plantando, né? Muitas coisas a gente consegue produzir. A gente não compra, né? A laranja, a manga, uma acerola, a banana, a mandioca. A gente não precisa comprar porque aqui produz. Para a gente é importante também frisar alguns pontos que, de repente, a gente não tem tanto destaque em relação a essa elaboração mesmo do projeto, né? A participação escrita e também a participação administrativa em relação aos processos que são necessários para garantir a execução do projeto. Por exemplo, as aquisições dos insumos para a oficina de sabão, a aquisição de equipamentos de irrigação para fazer os campos de produção,
gêneros alimentícios para uma oficina, para uma reunião, o deslocamento, a locação de um veículo, tanto na parte de elaboração de orçamento, a questão de remanejamento de recursos, né? A gente teve um exemplo durante a pandemia, algumas ações foram migradas de uma rubrica para outra, né? Isso em conversa com o próprio financiador e com a comunidade. E a gente migrou, por exemplo, uma demanda importante da comunidade, que é o acesso à água. A gente conseguiu migrar um recurso que possibilitou a captação da água do rio para um armazenamento que eles já têm disponível, porém estava com dificuldade, né, de acesso a essa água. Junto a isso foi possível também fazer uma oficina sobre os cuidados com a água, né, o manejo da água. Isso tudo são ações que a gente lida no dia a dia, né, ações administrativas que garantem também a execução do projeto. E esse alinhamento com a equipe técnica é muito importante, né, administrativo e o campo, justamente para a gente chegar num objetivo maior, que é uma boa execução e um bom atendimento aos povos tradicionais. Outro ponto foram as oficinas para direito territorial e direito de povos e comunidades tradicionais, visto que as comunidades vacarianas estão entrando agora nesse universo dos povos e comunidades tradicionais. Elas se auto-reconheceram recentemente, então levar oficinas de direito territorial e de direitos povos e comunidades tradicionais é essencial para elas se empoderarem dos seus direitos e das possibilidades que elas têm. E tem sido muito oportuno, né, e frutífero esse processo. Hoje os vacarianos estão na Rosalino, compondo como 8º povo da articulação Rosalino, uma participação ativa. Também na comissão estadual, tem participado ativamente. E o projeto foi uma experiência massa, né, no sentido de fortalecer os direitos, de fortalecer a identidade. E como fortaleceu? Bastante, né? Como fortaleceu? A gente também, nós aprendemos, tem muito que aprender ainda, mas aprendemos a identificar terra e território, né? Como que a gente vai lutando para isso, e é muito gostoso, muito bom. Trouxe muito conhecimento, porque nós antes não tínhamos esse conhecimento que nós temos hoje, nossos aprendizados. Porque antes a gente não sabia os nossos direitos, hoje através dessas oficinas que estão vindo na nossa comunidade, até os nossos direitos nós estamos sabendo quais são eles, né? E é muito gratificante para cada um de nós saber e reconhecer os nossos direitos, reconhecer nós também, a nossa identidade como povo tradicional vacariano, né? Vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Então, quando você chega com um projeto, com a possibilidade de identificação, mapeamento, com as oficinas de direitos territoriais, você traz toda uma bagagem, todo um arcabouço de proteção que até então as comunidades não tinham conhecimento. E aí, a partir do momento que você insere essas oficinas e começa esse trabalho, você começa a ter um movimento em cadeia, tanto de apropriação desses elementos de direito, esses elementos identitários, quanto de articulação interna, politicamente. Então, é algo que demora, obviamente, alguns anos para ser totalmente difundido nas comunidades, mas as lideranças de cada comunidade e a participação que o projeto permite em outras arenas traz uma série de entendimentos locais que são discutidos cotidianamente, seja no âmbito da associação, seja no âmbito familiar. A gente fica muito feliz de estar finalizando essa etapa, né? Ela é só uma etapa, porque o projeto ele precisa de continuidade, né? As comunidades se organizando cada vez mais, se mobilizando para continuar na busca dos direitos, né, e do reconhecimento. Nós aprendemos muito com esse projeto. E é com muito orgulho que a gente aqui está falando, né, que trouxe muitas coisas boas para nós. E o Rio Vacarias, a gente já estava começando a preservar ele, mas através disso, mais e mais, a gente está dando mais assistência para o nosso Rio Vacaria, né, querendo proteger mais. Porque lá foi desde quando eu era pequenininha que a gente cresceu ali, né, lavando roupa, apanhando água, dando água para os bichos.
Isso aí é uma fonte de vida para cada um de nós, né? A maioria da comunidade vive com a água da vacaria. Ele é um rio que ele nunca secou, né? Às vezes encurta a água, corta em alguns lugares, mas ele nunca secou. Nós tomávamos banho no rio, põe água forte na cabeça, dava para beber no rio. Nós buscávamos beber, e nós íamos falando que, oh meu Deus, carregar o balde de água na cacuna, passando que dá uma coisa de água dentro do mar, chegar na casa só um tiquinho. Ai. Morria atrás do outro, quando o outro já tinha um dentro d'água. Quem sabia nadar, ficava do outro lado. Porque não ficava, contava que a mochila voltava para trás. Nós fazíamos brincadeira, aí os poços é fundo. Tinha poço que dava até 4 metros de fundura, 3 metros. Nós pegávamos uma pedra bem branquinha e jogávamos lá no meio do rio para quem ia buscar ela, quem tinha coragem de buscar. Pegava uma pedra dessa aqui, ó, jogava lá no meio do poço, ó. 3 metros de fundura. Aí deve ser bom para a mulher, o que não buscar não era bom não. Não buscar mesmo. Agradecer a Deus também pela nossa cultura que estava quase perdendo, nós estamos adquirindo de novo aquela cultura de folia de reis e de cantiga de roda. Aí a gente estava meio esquecendo, mas depois do projeto a gente ajudou a gente a dar uma avançada, né? Bastante. A mulher cantava roda e fazia dinâmica. Aí quando era uma peça, quando nós íamos se vender, nós ia cantar roda. No caminho do Tamburi tem areia e areão. Se não fosse a comunidade, eu não ia lá mais não.